Todo mundo que está começando uma empresa tem vários assuntos que tem que focar, mas um dos principais assuntos é o seu consumidor, é como você chega no seu consumidor, como você entrega uma solução para ele, como você se comunica com ele, como você constrói uma marca, quais são os benefícios do seu produto, quais são os serviços que estão inclusos nesse seu produto, qual é o pós-venda que você vai entregar, qual é o atendimento que você vai ter da sua empresa com o seu cliente. E quando você pensa nesse começo da jornada e está pensando em preparar a sua empresa para chegar na frente de um investidor, para que ele se interesse em investir na sua empresa, uma das coisas principais que ele vai querer saber é o seu potencial de crescimento futuro. E o crescimento de qualquer empresa vai depender de que forma que ela se relaciona com o seu consumidor e que valor que ela entrega para que os consumidores queiram comprar mais daquele serviço ou daquele produto. E é através do marketing que a gente consegue isso. Então muita gente às vezes pensa que o marketing é só a parte da comunicação, é só a parte da publicidade. Mas no fundo, o marketing deveria ser quase que a coluna mestra da sua empresa. É o que rege o posicionamento da sua empresa. É a forma que a sua empresa vai se colocar para os seus clientes. E é isso que vai fazer ela realmente crescer, ela se formar, né? Vendas vai entregar esse serviço para o cliente e fechar negócio com o cliente, mas o marketing ele tem que ser a concepção do seu negócio. Tem que partir do marketing a ideia de que tipo de produto que você vai entregar, que tipo de problema você vai resolver. O marketing ele tem que entender muito bem a cabeça do consumidor para poder entregar uma solução para alguma questão que está afetando a vida desse consumidor, para uma questão que está não sendo resolvida. E geralmente esses problemas que a gente encontra no dia a dia das pessoas, dos consumidores, são o melhor combustível para a gente criar soluções através de um marketing bem pensado, bem planejado, bem fundamentado, para você entregar um produto que tem um valor agregado, que tem um valor percebido alto e que as pessoas queiram comprar várias vezes ao longo de um período, muitas vezes de anos, que é como a gente calcula o valor desse novo cliente. Quantos anos que eu vou ter esse cliente fiel ao meu produto, fiel à minha marca, recomprando ou assinando ou fazendo orçamentos novos a cada período, se for um serviço, por exemplo, né, de consultoria ou de publicidade. Bom, para aqueles de vocês que já têm experiência em marketing, eles devem estar mais familiarizados nesse conceito do público-alvo ou do target. E depois a gente vai falar da persona, mas vamos primeiro entender o que é o público-alvo, também conhecido como target. É aquele conjunto de pessoas que tem um perfil de potencial compradores do seu produto ou do seu serviço. Vamos pegar como exemplo uma marca bem conhecida, McDonald's. Então, qual que é o público-alvo do McDonald's? A gente pode falar que ele é formado por todas aquelas pessoas ou famílias que precisam de uma solução conveniente nos momentos que eles estão com fome, mas estão sem tempo de preparar a própria comida. Ou não estão afim de preparar a própria comida, ou aí um restaurante que demore mais. São pessoas que estão dispostas a não gastar muito dinheiro por uma refeição, mas que querem alguma coisa gostosa, confiável, de qualidade, um bom serviço, um padrão de limpeza que eles já conhecem, a conveniência do estacionamento, ou seja, todo o pacote da conveniência. Então quer dizer que uma família de classe A, que costuma frequentar restaurantes mais caros, não é cliente do McDonald's? Não necessariamente, ela pode ser cliente sim em alguns momentos específicos, mas não deveria ser parte do público-alvo definido pela empresa, definido pela galera de marketing. Então o marketing da empresa, junto com a agência, junto com os fornecedores que pensam estrategicamente, muitas vezes são consultores, muitas vezes é o departamento de estratégia da empresa, tem que entender claramente quem que é o público-alvo. Então vamos continuar nesse exemplo. Essa família de classe A, ela provavelmente não vai aumentar a frequência de visita dela para o McDonald's, mesmo que o McDonald's resolva baixar exageradamente o preço. Vamos dizer que a marca resolve baixar 30% o preço.
essa família não necessariamente vai comprar mais vezes durante o mês, porque ela não é o público-alvo daquele produto. Ela vai comprar só de vez em quando. E mesmo que a marca se torne extremamente forte para essa família, vamos dizer que a publicidade se intensifique muito e atinja exatamente essa família, ou mesmo que uma loja abra do lado da casa deles, não necessariamente eles vão aumentar o consumo que eles já teriam normalmente. Já uma família que não tem o costume de ir a restaurantes caros, que não está preocupada com uma alimentação muito saudável, que tem um orçamento mais apertado, pode aumentar bastante as visitas. Vamos dizer que se o McDonald's resolva fazer uma promoção absurdamente mais barata, é muito possível que essa família vá aumentar o número de vezes que ela já frequenta durante um mês. Ou vamos dizer que apareça uma loja bem ao lado da casa deles. Então a mesma coisa vai acontecer. Então faz sentido o McDonald's investir numa comunicação voltada para as pessoas que têm o perfil daquela primeira família e não da segunda família. E isso é o conceito do público-alvo. Imagina um conjunto de famílias dentro de uma determinada área geográfica ou de um país que tem aquele mesmo perfil. Aquele conjunto de pessoas é o que você deve considerar como sendo o seu público-alvo. Agora vamos colocar um pouquinho de pimenta nessa discussão. Quer dizer que o público-alvo do Burger King deveria ser o mesmo do McDonald's? É uma pergunta. Ou ele deveria ser diferente? Bom, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Aí entra o posicionamento da marca. O que vai diferenciar o seu negócio do seu concorrente dentro, às vezes, do mesmo público-alvo? Talvez o Burger King vai atrair pessoas que têm esse mesmo perfil, mas que sejam mais jovens, mais ousadas, e o McDonald's vai atrair pessoas mais com perfil de famílias mais tradicionais. E aí é que a gente começa a falar da persona. Algumas empresas estão chamando isso de avatar também. O pessoal do marketing digital está usando muito esse termo do avatar, que nada mais é do que uma pessoa específica que você escolhe dentro daquele conjunto de pessoas do seu público-alvo que melhor represente quem que é aquele grupo. Então, para você que não tem familiaridade com marketing, o que é uma persona? Vamos lá. Persona é um consumidor final, geralmente o consumidor final. Muitas empresas não têm como seu cliente direto o consumidor final, né? Vendem para outras empresas que depois, ao longo da cadeia, vão chegar no consumidor final. Então, você até pode traçar uma persona daquele seu cliente intermediário na cadeia, mas geralmente a gente pensa, e é rico pensar lá na frente no consumidor final, qual que é o perfil dele. Então a persona, o que ela é? Ela é um consumidor final ou um usuário final do seu serviço que melhor exemplifica o perfil das pessoas que consomem aquele seu produto ou aquele seu serviço. Então você tem que pensar na persona como sendo aquela pessoa que, se você conquistar como cliente, você teria todas as demais pessoas do seu público-alvo sendo clientes suas. Essa é a persona. Como é que eu chego nessa persona? É um processo. Esse processo começa entendendo qual vai ser o seu público-alvo e depois é um processo de pesquisa mesmo, de conhecimento, de convivência com essa persona, né? Então, essa persona hoje, você vai ter que conhecer bem, indo até ela, conversando com uma série de pessoas que você imagina que fazem parte desse seu grupo. E qual é a diferença, então, entre persona e público-alvo? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Outra coisa que a gente vai falar é o papel que essa persona tem no processo de construção do seu negócio. Você precisa ter muito claro que para o seu negócio crescer, você precisa conhecer esse público-alvo. E é melhor conhecer uma persona, porque tem características muito específicas dela, do que tentar ficar imaginando um perfil generalizado de um grupo grande de pessoas. Ali, geralmente, a gente tende a errar mais do que se a gente pensa especificamente em uma pessoa só. E depois a gente vai aprender como escolher e criar uma persona, né? Então, o perfil dessa persona, ou do seu consumidor final, você precisa tornar ela tangível, concreto, real. Então, quando a gente fala em persona, todo o discurso, toda a discussão estratégica
sobre marca, sobre planejamento, sobre a forma que a sua marca vai se posicionar, se torna mais tangível, mais concreto, mais real. É mais fácil você focar a sua mente e a do seu grupo de trabalho em uma pessoa específica real do que num grupo de pessoas, por mais parecidas que elas sejam, né? Se você conseguir construir uma persona, você tem dentro do seu time, quem estiver pensando nisso, vocês vão conseguir enxergar o cliente de forma muito mais clara. E isso vai ajudar a gente a traçar metas para atingir essa persona com soluções que fazem sentido para a vida dela, que sejam relevantes e que ela valorize. Então a persona deveria ser mesmo uma pessoa real de verdade. O ideal é que seja uma pessoa até que você ou seu time conheçam no dia a dia da sua empresa. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser alguém da própria empresa, pode ser alguém do meio que vocês convivem. Até porque vocês vão ter muito mais informação sobre ela. Mas às vezes não, às vezes o perfil do seu cliente é muito distante daquelas pessoas que você convive, mas seria legal tentar ir até esse grupo de pessoas, nem que você marque uma reunião com elas e tente escolher uma que realmente represente essa única pessoa. Por exemplo, para um aplicativo, uma empresa que tem um aplicativo de otimização de agendas, que é um caso real, essa empresa ela escolheu a esposa de um sócio. Por quê? Porque era o exemplo perfeito da pessoa que eles estavam procurando que representasse o target ou público-alvo daquela empresa. Eles sabiam que eles queriam uma mulher entre 30 e 40 anos que gasta muito tempo navegando na internet e ela usava e que use um tablet, né? Então a esposa desse sócio era exatamente essa pessoa de 35 anos, usava o iPad à noite e fazia compras online e buscava nos sites de desconto. Então, esse era mais ou menos o perfil da persona que a empresa estava buscando. E então, como é que ela podia imaginar quais eram os outros aplicativos se ela não tivesse escolhido uma persona, né? Como que ela pode, o grupo de marketing ali discutindo, como é que você pode intuir quais são, por exemplo, os aplicativos que essa pessoa típica tem no seu tablet? Você pode começar a fazer várias pesquisas do mercado, mas você nunca vai ter uma história real. Então eles foram atrás dessa mulher, do sócio, e foram entender o que ela tinha lá no tablet dela, o que ela usava, por que exatamente ela comprava online, se ela usa um Mac ou se ela usa um PC, o que ela faz no tempo livre. Essas respostas tão específicas, elas podiam até ser tiradas de um brainstorming, de uma discussão, enfim, de pesquisas aleatórias. Mas isso duraria muitas horas e a resposta certa muito dificilmente bateria tanto com a realidade como você perguntar para uma pessoa de carne e osso que você conhece, que está ali tendo exatamente esse mesmo comportamento. Então as respostas ali são muito mais realistas, né? Então, uma vez tendo escolhido essa persona, coloque todas as informações dela no papel. Comece a criar um documento. Aquilo vai ser realmente a base de um plano de comunicação, de um plano de marketing, depois até para um desenvolvimento de produto, ou de um aplicativo, ou de um serviço, né? Tem gente que até coloca a imagem da pessoa de verdade nesse mesmo documento para você visualizar quem que é, né? Uma foto dela. Claro que isso nem sempre é tão viável possível, mas é interessante ter esse conceito que o visual, às vezes, vai até ajudar mais do que o escrito. Se você puder colocar algumas situações ali como imagem, vai te dar mais clareza na hora que o seu time estiver discutindo alguma solução, ou alguma ação, alguma tática de comunicação. E não dá para entender exatamente por que isso ajuda, mas a grande maioria das agências, das pessoas de planejamento, das pessoas de marketing, usam muito o visual para representar esse público-alvo, né? Muitas vezes você tem que definir entre dois públicos-alvos e com imagens isso fica muito mais claro. Coloca a imagem daquela pessoa que você está supondo ser o seu público-alvo versus um outro que vocês ainda estão em dúvidas. Isso vai ajudar muito na discussão versus você simplesmente ficar olhando só para estatísticas e dados frios. Então a imagem tem um poder muito forte para ajudar muitas vezes a definir
algum rumo que você quer tomar. Você vai querer um máximo de informação sobre esse perfil. Onde ela nasceu, onde ela cresceu. Olha que tipo de detalhe que você vai descer. E aí, tendo uma pessoa de verdade, isso vai ficar fácil. E para que eu preciso tudo isso? Mais para frente a gente vai ver. Mas no momento que você estiver na frente do seu investidor, numa rodada de captação, numa discussão profunda sobre o potencial do seu negócio, ele vai perceber se você ou a pessoa responsável pelo marketing, que isso vai refletir na sua estratégia, tem esse conhecimento profundo do seu consumidor, ou se você está simplesmente vagando e chutando e supondo alguma coisa que não necessariamente bate com a realidade. Então a gente está dizendo aqui que para fazer um trabalho muito minucioso, que muitas vezes parece meio vago, mas tenha certeza que se você fizer essa lição de casa bem feito, lá na frente, no momento que o seu potencial investidor estiver te sabatinando, você vai ter muito mais segurança para poder responder alguma dúvida que surgir, e você vai ter muito mais segurança para dizer por que aquele serviço que você está lançando realmente entrega um valor relevante, que o consumidor percebe como algo que vale a pena ele colocar o cartão de crédito e continuar comprando. Então, que tipo de pergunta que eu quero saber? Naquela linha que eu estava falando antes, você precisa saber o perfil mesmo detalhado. Onde essa pessoa nasceu, onde ela cresceu, que escola que ela frequentou, que tipo de família que ela tinha, que idade que ela tem hoje, como que ela se parece visualmente, que tipo de roupa que ela usa, que tipo de lugar ela frequenta, qual que é a vida profissional dela. Aí faz todo um capítulo sobre a vida profissional dessa pessoa. É uma pessoa de carne e osso. Onde ela trabalha, por quanto tempo ela trabalha, que tipo de treinamento que ela fez, que tipo de faculdade ela estudou, é pós-graduada, não é, que tipo de cursos ela teve, como é que foi o perfil do chefe dela, e traça mesmo o perfil da carreira dessa pessoa. Ela é autônoma, ela é funcionária, ela teve grandes mudanças na carreira, ela passou por algum período de grandes rupturas, por exemplo, foi despedida de um emprego, ela mudou de carreira, tudo que for possível para a gente poder entender realmente qual que é o ambiente que ela conviveu, tanto na vida dela particular, vamos dizer assim, como no lado profissional. Uma coisa muito importante pesquisar é quais são os critérios de consumo dessa pessoa. E tudo isso que a gente está fazendo antes vai te levar a ter mais claro esse tipo de critério, que na verdade é a forma que a pessoa raciocina para tomar uma decisão de compra. E é aí que eu quero chegar no final, quando eu estiver desenvolvendo a oferta que eu vou fazer para ela de um produto, de um serviço ou de alguma campanha, de alguma promoção. Então essas são as prioridades que vão ditar que tipo de ranking que essa pessoa coloca na cabeça quando ela vai tomar uma decisão de compra. É preço? É qualidade? Ou é o contrário, ela prefere qualidade e só no final olha preço? É uma pessoa que presta muito mais atenção em marca ou presta muito mais atenção em tecnologia? Como é que é a aceitação geral dela em relação a novidades? É uma pessoa que adota rapidamente produtos que surgiram e que pouca gente conhece, ou é uma pessoa que só vai comprar um produto depois de muita gente já ter comprovado para ela que aquele produto funciona, já ter indicado? Isso não deveria ser tão difícil você descobrir, uma vez que você identificou uma pessoa de verdade. E aí qual que é o próximo passo? É você começar a identificar na vida dessa pessoa quais são aqueles assuntos que tiram o sono dela, quais são as inquietações dela, quais são os problemas reais que ela enfrenta. Claro, relacionado àquele mercado que você está atuando. Lá no exemplo do McDonald's que a gente deu, quais são as coisas que tiram o sono dessa mãe, dessa família, né? Talvez você escolha ela como sendo a persona. É a saúde dos filhos? É o tempo que ela tem disponível para poder trabalhar e ao mesmo tempo estar com os filhos, então a comida saudável não tem um papel tão importante? Uma vez tendo essa pessoa, você vai começar a descobrir quais são os problemas realmente que ela convive no dia a dia dela, e esses problemas muitas vezes são
conjunto de coisas que estão afetando a vida dela, e não é só uma coisa. Por isso que é importante entender qual que é a relação que ela tem com o trabalho dela. Então, se ela é uma mãe que tem 3 filhos e está trabalhando 10 a 12 horas por dia, ela tem uma série de problemas relacionados a essa questão de estar trabalhando e ao mesmo tempo filho. A pressão da sociedade, que tem uma visão antiga sobre o papel da mulher, vai influenciar. Então, como é que eu, como uma empresa que estou enxergando a nova tendência do comportamento da sociedade, posso entregar um produto ou uma comunicação que faça sentido? Se eu entendi a cabeça dessa mulher, se eu entendi as coisas que estão tirando o sono dela. Muitas vezes as pessoas têm culpas por deixarem de fazer alguma coisa. Então o fato de eu estar trabalhando 10 horas por dia e não dar aquela atenção que eu tive da minha mãe, que a minha avó deu para minha mãe, para os meus filhos, gera uma série de culpas que ela precisa resolver. Como é que a minha marca pode ajudar ela a tirar essas culpas e mostrar que o mundo mudou e mostrar que hoje é uma nova realidade, que o papel da mulher é completamente diferente do que era? Se o meu produto tiver como cliente potencial, como público-alvo, como target, um público feminino, nada melhor do que eu pegar essa mulher e realmente destrinchar que tipo de coisa que ela vive no dia a dia. E cada vez eu vou afunilando mais esse tipo de informação para chegar mais perto daquele produto que eu quero oferecer, até eu realmente conhecer a fundo como é que ela se comporta em relação àquele produto. Se for um aplicativo, como a gente estava falando ali, de agendamento, de melhoria da agenda da semana dessa pessoa, como que ela organiza a agenda dela, que tipo de coisa que ela se atrapalha, o que faz com que ela perca compromissos e isso possa afetar, quer dizer, eu estou identificando o problema imediato, mas eu também quero identificar problemas que são consequências daquele problema imediato. Então vamos voltar para esse exemplo. Se ela tem um problema de agendar os seus compromissos durante a semana, porque falta para ela uma ferramenta mais eficiente, vamos entender o que significa perder um compromisso, que tipo de consequência isso pode ter, que tipo de medo que pode gerar na cabeça dela. Perder o emprego? O que significa perder o emprego? E aí você vai começar a mapear de fato como que ela toma as decisões. Para quando você puder trazer uma solução, você entende não a consequência imediata do problema que ela está enfrentando, mas talvez um problema que ela tem medo que vai acontecer, e às vezes não é nem um pensamento racional consciente dessa pessoa, mas se você estudou e se preparou para isso, você vai entender que ela está inconscientemente pensando qual que é a consequência daqui a 5 anos para ela ter perdido aquele compromisso lá. Vamos dizer que ela perca o compromisso, que isso afete ela perder um cliente ou perder até um emprego, e isso pode gerar uma mudança de vida para ela mais a longo prazo. Então ela vai estar muito aflita com aquele momento de organizar a agenda dela. Se você é uma empresa que está oferecendo um serviço de organização de agenda por um aplicativo, quem sabe essa informação vai ser riquíssima no momento de você formatar esse produto, empacotar ele para fazer uma oferta realmente relevante para o seu cliente. Vamos pegar esse exemplo da família lá que era o público-alvo do McDonald's. Por mais que ela saiba que a conveniência e o tempo é mais importante, falando agora dessa mãe que tem os 3 filhos e que trabalha o dia inteiro, no fundo ela sabe também que ela deveria estar cuidando da saúde dos filhos. Então, que tipo de coisa o McDonald's está fazendo para começar a evitar que esse problema que ela sabe que existe se torne um problemão? Oferecendo alternativas para uma comida que naturalmente vai ser um junk food, fique menos junk possível. Então, a saladinha do McDonald's, o suco natural, todos esses componentes não significam que o McDonald's está querendo se reposicionar como uma marca natural. Tanto é que houve um movimento da marca feito alguns anos atrás nesse sentido e não deu certo. As pessoas, quando decidem ir ao McDonald's, ir a um fast food de comida não saudável, ela assumiu que naquele momento ela vai buscar conveniência e sabor e pronto. Mas a saladinha, estando ali, sabendo que existe a opção da saladinha acompanhar aquele hambúrguer e a batata frita, muitas vezes vai ajudar na decisão de compra daquela situação que está incomodando a pessoa no inconsciente.
Pô, meu filho, eu sei que ele precisa comer mais salada, mas hoje eu estou levando ele para o McDonald's. Não é o dia que eu vou dar salada, mas o fato de existir uma saladinha lá como opção, e talvez eu incluir isso aqui no meu pedido, me deixa mais tranquila para eu poder semana que vem voltar de novo e fazer esse mesmo pedido. E aí durante a semana eu vou cuidar mais da parte da saúde. Então entende como que a decisão de compra passa por várias etapas no seu cérebro que muitas vezes não estão claras para o consumidor naquele momento, mas como você como pessoa de marketing, como empreendedor que está oferecendo um serviço, um produto que está bem posicionado, você precisa conhecer a forma que o cérebro desse seu consumidor funciona e como é que é a árvore de decisão que ele toma em relação ao momento de comprar o seu produto. Tem uma dúvida que muita gente me pergunta nesse processo de criar persona, que é a seguinte: poxa, mas aí eu vou escolher uma pessoa e o restante dos meus consumidores que não tem aquele perfil, eu vou deixar de fora? Como é que eu faço? Eu não fico muito restrito? Aí vou usar o exemplo da minha experiência de Coca versus Pepsi, quando eu trabalhava para a Pepsi. Essa discussão era bem interessante, né? Vamos pegar o exemplo da principal marca, quase, uma das principais marcas que jamais existiu, que é a Coca-Cola. Ela é tão grande, ela é tão poderosa, que o público-alvo dela é praticamente todo mundo. Então a Coca-Cola ela tem uma questão até de estratégica de como é que ela se comunica com o público, uma vez que o público dela é muito amplo. Ela faz uma comunicação muito genérica e em alguns momentos ela faz comunicações específicas para um público mais específico. Por exemplo, você já deve ter visto uma comunicação da Coca-Cola, principalmente com as garrafas de tamanho maior, focando família, focando a situação dentro de casa, consumo dentro do lar. Então ela está indo atrás desse consumidor mais familiar, principalmente para quem toma decisão, que antigamente era muito mais a mulher, hoje isso está mudando, mas costumou-se a fazer esse tipo de comunicação muito focada na pessoa, na mulher da casa, com filhos e tudo. Já a Pepsi, ela, para concorrer com a Coca-Cola, precisou definir por muitos anos com quem que ela ia se comunicar. E ela escolheu buscar um público mais específico do que o da Coca. Isso começou nos Estados Unidos e foi quando a Pepsi conseguiu começar a dar virada lá nos Estados Unidos e focar no público jovem. Então, quando surgiu aquela famosa campanha The Choice of a New Generation, foi quando a Pepsi resolveu focar no jovem. E aí a grande discussão dentro da Pepsi sempre foi, e até mais recentemente continuou sendo, poxa, mas aí eu foco no meu consumidor jovem e aquela família que está consumindo refrigerante dentro de casa durante as refeições, eu deixo de fora? E a resposta foi sim. Na minha comunicação eu vou deixar de fora. Porque o que acontece? Quando eu tento me comunicar com todo mundo, quando eu tento agradar todos os públicos, eu acabo não agradando ninguém. Eu passo desapercebido, eu viro uma marca morna, uma comunicação morna. Eu faço um discurso que não é apelativo a nenhum tipo de público específico. Então, quando você escolhe uma persona, que você vai traçar o perfil e resolve se comunicar com aquela pessoa como se você estivesse falando com uma única pessoa, significa que o poder da sua mensagem para aquela pessoa vai ser muito impactante, concorda? E para o grupo de pessoas parecidos com aquele perfil também vai ser impactante. A pessoa que não é exatamente daquele perfil talvez não receba o mesmo impacto da sua mensagem. Mas a sua marca vai construir uma base forte naquele público que depois você vai conseguir reverberar para o restante do seu público-alvo que não tem exatamente aquele perfil. Quando a Pepsi resolveu continuar focando na comunicação para o jovem, ela conseguiu posicionar a marca com um perfil de marca jovem. Então, por mais que você tenha uma família que consome Pepsi, ela vai comprar a Pepsi muitas vezes até pelo preço, mas também porque ela enxerga na Pepsi uma opção de uma marca mais arrojada, mais desafiadora versus a Coca-Cola, que é a marca mais tradicional, mais da família como um todo. E esse tipo de mensagem que muitas vezes para você que é engenheiro, para você que trabalha com tecnologia, que não tem
essa experiência em marketing parece algo meio evasivo, meio nebuloso. Mas a cabeça das pessoas funciona dessa forma. A decisão de compra, muitas vezes, no ponto de venda, quando você tem uma garrafa de Pepsi e uma de Coca, uma ao lado da outra, é feita em milésimos de segundos. Às vezes nem se pensa sobre isso, simplesmente você procura a garrafa vermelha e coloca. E aquela pessoa que procura a garrafa azul, muitas vezes ela processou, quando ela estava sendo impactada pela comunicação, ela processou de alguma forma aquela informação de que tem algo a mais naquela garrafa azul e eu acabo levando ela. Então, esse processo decisório, ele não passa pelo racional, ele passa muito pelo emocional. E é por isso que é tão importante você conhecer a pessoa a fundo, porque a decisão emocional, ela é muito diferente daquela decisão de comprar um produto só porque ele está 20% mais barato. E eu me lembro muito nas discussões estratégicas sobre Pepsi, lá para 2004, 2005, que a gente resolveu, até por uma questão de volume, junto com o pessoal da Ambev, que tem o Guaraná Antártica, que é uma marca que tem uma presença muito mais consolidada num público mais geral, muito parecida com a Coca-Cola no Brasil. A discussão era a seguinte: poxa, a gente precisa falar com as famílias, a gente não pode deixar as famílias de fora. E aí houve um momento em que a Pepsi no Brasil resolveu conversar com a família, resolveu conversar com na época falávamos dona de casa, que é um termo tão ultrapassado hoje, mas enfim, era como se chamava essa persona que era a pessoa que tomava a decisão no lar e que ficava muitas horas na casa, né, e o marido ia trabalhar fora. Foi um desastre, porque toda a verba que você tem de marketing para concorrer com um gigante como Coca-Cola, você acaba dispersando e colocando um pouquinho do esforço em cada um desses públicos e não fala de forma realmente genuína com nenhum deles. E aí, quando a gente resolveu retomar a comunicação para o jovem e a Pepsi retomou toda aquela questão lá da comunicação mais arrojada, ela voltou a ter uma relevância mais forte na cabeça desse jovem. E mesmo aquela família que vai consumir a Pepsi de vez em quando vai ter na cabeça dela essa inspiração de que ela está também consumindo uma marca mais jovem, mais arrojada, e isso vai ajudar. Então escolha o seu público e não tenha medo de deixar de fora as pessoas que não têm exatamente o perfil específico do seu nicho. É para isso que funciona a estratégia do nicho. E hoje em dia, com a possibilidade de você falar pela internet, pelos meios digitais, com qualquer público, independente do local físico, da geografia que esse público esteja, isso se tornou muito mais importante. Existe hoje uma possibilidade de você encontrar um nicho muito específico no mercado e aquele nicho ter um volume realmente relevante para o seu negócio se massificar, para você ganhar atração e ganhar escalabilidade no negócio. Então não fique preocupado em colocar no seu plano de marketing, no seu plano de comunicação, um nicho mais específico, porque através das ferramentas de busca e de comunicação digital e marketing digital, você vai chegar numa massa muitas vezes enorme de pessoas que têm aquele mesmo perfil. Pessoas que têm um interesse específico por algum assunto, elas estão espalhadas no mundo inteiro e você chega nelas muito fácil através da internet. E é isso que os investidores querem saber, se você está raciocinando desse jeito ou se a sua empresa está pensando da forma mais tradicional, mais antiga, em que para chegar nos consumidores eu tinha que ter um esforço tremendo de comunicação nos grandes meios de massa, como TV, revista, rádio, e investir milhões de reais. E eu tinha naturalmente que ser um pouco mais genérico, porque ali eu não conseguia fazer uma comunicação muito nichada. Isso mudou completamente. E é por isso que esse trabalho de você entender muito bem qual que é a sua persona ganhou uma relevância muito mais forte hoje em dia. E no momento que você estiver na frente do seu investidor, discutindo o seu plano de negócio, explicando para ele por que a sua empresa escolheu aquele nicho de mercado para atuar, você tem que ter toda essa discussão muito bem feita como lição de casa para mostrar credibilidade para ele e para ele sentir firmeza
que a sua empresa, que o seu time de pessoas sabe exatamente aonde que ele vai focar todos os esforços para fazer aquela empresa crescer, para ir atrás da escala, para sair daquele momento de tração que está iniciando, que a empresa está iniciando a mostrar para o mercado que está ganhando esses novos consumidores e está gerando recompra, e aí sim realmente a sua empresa tem condições de deslanchar. É isso que o investidor quer saber, se você está indo nesse caminho. E se você não conhece o seu público, o seu nicho, e não fez o trabalho de nichar, ele vai ficar em dúvida. Será que esse cara está querendo atirar para tudo que é lado? E aí a chance de você acertar na veia um produto que vai gerar atração diminui demais, porque quem atira para tudo que é lado não atira com força, né? Você geralmente usa o termo lá do tiro de canhão para matar um formigueiro. Você até vai matar o formigueiro, mas você vai destruir o seu jardim inteiro, a sua casa inteira. Então aqui é tiro cirúrgico. Hoje em dia, cada vez mais você, com um tiro cirúrgico para chegar no seu consumidor, você vai ter muito mais retorno do seu investimento. E o investidor quer saber qual o retorno que ele vai ter do investimento dele. Então, use esse mesmo raciocínio que o investidor tem quando ele vai investir para você pensar em marketing. Marketing nada mais é do que um investimento, que você vai ter que ter um retorno como? Em construção de marca, que muitas vezes é pouco tangível. Por mais métricas que a internet te dá hoje, existe uma métrica aí que não dá para você tangibilizar, que é o valor da sua marca que fica na memória desse consumidor. Claro que existem vários trackings, várias pesquisas que você pode fazer, mas na hora da decisão de compra, o que vai contar mesmo é como você construiu aquela marca dentro daquele determinado nicho e se a sua marca está entendendo exatamente qual é o problema que esse consumidor tem. E vamos lembrar que esses problemas mudam, o seu nicho muda e o comportamento das pessoas muda. Então esse é um trabalho que não para nunca. Todo ano você vai revisitar a sua estratégia de marketing, você vai revisitar se o seu nicho continua com o mesmo perfil, se a sua persona mudou e o que você tem que fazer para mudar a sua comunicação ou o seu produto ou a forma que você chega no seu consumidor. Por outro lado, existe um risco muito grande de você ficar tentado a mudar a sua estratégia de comunicação e da forma que você se relaciona com o seu cliente a cada vez que você percebe uma pequena mudança no seu nicho. E isso é um risco que você não deveria correr. E é uma grande tendência de pessoas que não têm muita experiência em marketing querer mudar a cada ano a forma que você posiciona a sua marca. Você vê que as marcas mais vencedoras por muito tempo são marcas que mantêm uma comunicação muito consistente por muito tempo. Existe uma comunicação da Apple que eu acho genial, que está circulando aí nas redes sociais, que é um outdoor de 15 anos atrás, 18 anos atrás, que era a comunicação do iPod. É um fundo branco, uma foto do iPod e uma pequena frase em preto explicando que a partir de agora você tem, sei lá, mais de milhares de músicas no seu bolso. E aí eles compararam com a mesma foto do lançamento do último iPhone, que é exatamente o mesmo layout, um fundo branco, uma foto de um iPhone e uma frase dizendo, não me lembro exatamente o que, sobre o iPhone. Mas se você não lê a frase e pega a foto dos produtos um pouco embaçada, você vai achar que é a mesma comunicação. Ou seja, a Apple, que é uma empresa extremamente inovadora, que vive de lançar novos produtos a cada 6 meses, que não para de inovar, ela mantém essa consistência por praticamente 20 anos de uma comunicação exatamente igual. Veja o poder que isso tem para você construir uma marca que vai sendo a cada degrauzinho valorizada em relação ao que ela já tinha dentro da cabeça do consumidor. Então a memória que as pessoas têm da marca Apple, ela se torna cada vez mais forte no momento que a Apple vem com uma comunicação que é consistente com o que ela tinha feito há pouco tempo atrás e há muito tempo atrás. Idem a Coca-Cola. Há quantos anos você vê a comunicação da Coca-Cola muito semelhante, muito consistente? Se adaptando às realidades de cada momento, claro. Você não pode ficar parado no tempo. Mas existe uma diferença grande entre você adaptar uma comunicação para o que está acontecendo naquele momento versus você mudar o foco da sua comunicação e mudar essa noção que você tem
de persona. Mudar a persona, então, é um risco muito maior, porque aí realmente tudo que você vai fazer vai ter uma cara completamente diferente do que você fazia antes. E aí vamos falar de retorno de investimento, na linguagem do cara que você vai estar apresentando, que é o seu investidor. Você está jogando o seu investimento fora. Aquele investimento que você fez há 2 anos atrás, para um posicionamento que ia nessa direção, se você mudar o posicionamento completamente para a direção oposta e colocar de novo uma verba grande de marketing por trás, você jogou fora aquele primeiro investimento. E o retorno que você vai ter na somatória desses anos todos aí investindo vai se perder. Então, por mais que o seu investidor não tenha conhecimento profundo de marketing, talvez você possa trazer isso para a mesa quando ele questionar por que você mantém, por exemplo, essa consistência na sua comunicação há tanto tempo. E você pode usar essa linguagem, que é a linguagem que o investidor gosta de ouvir, retorno sobre investimento. Eu estou fazendo depósitos na minha conta aqui, no meu fundo de investimento, que são persistentes e consistentes para o meu retorno a longo prazo ser muito maior do que se eu ficar investindo cada hora num fundo diferente. Use essa linguagem que ele está acostumado para ele relativizar e entender que você está fazendo uma coisa que tem fundamento, que tem pé, que tem cabeça e que vai levar a sua empresa para um crescimento de médio e longo prazo, que é exatamente o que ele quer ver. Obrigado. Se você gostou desse conteúdo, procura nas redes sociais, procura o meu perfil no Instagram, procura o meu canal no YouTube. Eu tenho frequentemente postado conteúdos que são mais densos, mais profundos, como esse aqui, e tenho postado conteúdos mais curtos. Espero que isso esteja ajudando você, que é empreendedor, que está aí nessa situação bastante desafiadora que todos nós estamos, de retomar as nossas empresas depois de todo esse impacto de vários meses de pandemia. Mas eu vejo um mercado otimista, eu vejo investidores muito otimistas querendo buscar empreendedores que estão se renovando, que estão transformando as suas empresas, trazendo tecnologia para dentro delas, fazendo a transformação digital e indo atrás desse novo consumidor que está querendo coisas mais convenientes, mais digitalizadas. Então, espero que você possa usar esse meu conteúdo para ajudar a fazer essas pequenas ou grandes mudanças na sua empresa e, de fato, conseguir um caminho melhor aí, mais próspero para você e para todo o seu time. Valeu, um grande abraço.